6 décadas, 60 anos a 66 anos de profecias. Parece que ele estava lá debaixo do Monte Calvário. Parece que ele estava contemplando, aleluia, no dia que Jesus foi julgado e condenado, aleluia, a júri popular, a ser condenado pelo Império Romano. Agora ele, 750 anos antes, ele tem uma visão sobrenatural. E nesta visão ele contemplou quem era o Senhor Jesus. Nessa visão ele contemplou também que ele seria um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos da sua época, nos trabalhos de carpintaria, trabalharia com madeiras pesadas. Naquele tempo Jesus foi um homem experimentado em grandes trabalhos, aleluia. Haja vista que na época de Jesus, trabalhar com madeira não era fácil como nos dias de hoje, que temos as serras elétricas, aleluia, que temos materiais de motosserra para cortar e lavrar a madeira, a finura e a estatura que nós queremos. Mas ele ali, louvado seja Deus, experimentando os trabalhos, trabalhando perante o dia e à noite se consagrando em oração, para que quando chegasse o tempo dele assumir a responsabilidade que o Pai já havia lhe delegado antes da fundação do mundo, e agora aos 30 anos de idade ele desce ao Rio Jordão, aonde ele fora batizado por João o Batista, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele desce e recebe, aleluia, a imersão nas águas, o batismo, ali para dar exemplo para nós que precisamos crer e ser batizado para a vida eterna. Então ele chega perante João e João lhe diz: Senhor, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Ele disse: desde já, João, deixa para que em mim seja cumprida a justiça e eu possa cumprir toda a justiça de meu Pai. Agora o Senhor Jesus, ele sai do Jordão, e quando ele sai do Jordão, ele sai dali e o Espírito desceu sobre ele, o selando para a obra que o Pai já havia designado. Então ele sai dali e o Espírito impele ele para o deserto, e durante 40 dias ali sendo tentado por Satanás, ele venceu Satanás, e 3 vezes Satanás lhe tenta, oferecendo-lhe pão, oferecendo-lhe vanglória e oferecendo-lhe poder. E ele diz: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentação ele disse que não podemos tentar ao Senhor, e na terceira tentação ele disse que somente ao Senhor nosso Deus devemos adorar, e só perante ele prestaremos adoração. O diabo sai. Agora Jesus desce do monte, do deserto, e quando ele sai do deserto, ele entra dentro do templo, abre o livro do profeta Isaías 61 e proclama as escrituras e diz: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas, curar os enfermos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus se senta na cadeira messiânica e diz: onde se cumpriu esta profecia? E quando ele sai dali, muitos começaram a lhe interrogar acerca da sua missão, e ele começou a dizer: vocês não me recebem porque vocês viram o meu crescimento nessa cidade. Desde então eu digo que na época do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas ele não foi enviado a nenhuma. Assim há uma viúva de Sarepta, uma viúva estrangeira. Eliseu também, na sua época havia muitos leprosos na cidade de Israel, mas a nenhum foram enviado para ser curado, exceto Naamã, do país da Síria. Jesus estava querendo dizer naquele momento que muitos compatriotas não receberiam o seu ministério, mas pessoas de povos, tribos e línguas e nações receberiam o seu testemunho. E esse testemunho chegou no nosso país, aleluia, há 100 anos atrás, através de Daniel Berg e Gunnar Vind, que receberam o chamado do Senhor. E essa labareda tem a
acendido até os dias de hoje, ardendo em cada coração missionário que deseja fazer a obra do Senhor. A primeira obra do Senhor é crer em Deus, a segunda obra do Senhor é que é em Cristo que lhe enviou, e a terceira obra do Senhor é crer no Espírito Santo enviado através do seu servo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas não quero sair do texto. O profeta Isaías diz que aquele homem era homem desprezado, homem que ninguém fazia caso dele, e olhando alguém para ele, não havia beleza nenhuma para que o desejasse. Jesus Cristo então, muitos olhavam para ele e lhe julgava pela sua aparência, uma aparência simples, uma aparência humilde, comia com pecadores, aleluia, dialogava com publicano, era cercado de pescadores e homens que não tinham, aleluia, a cultura judaica, mas eram homens que durante muitos anos foram ensinados o ensinamento celestial e que renunciaram suas vidas, renunciaram seus terrenos, renunciaram suas profissões para aprender, para serem discipulados pelo Deus da glória, o Deus de toda sabedoria. E durante 3 anos ali, Jesus ensinou para eles o poder da fé para multiplicar pães, o poder da fé para expulsar os demônios, o poder da fé para curar os enfermos e o poder da fé para suportar as aflições. Então Cristo cumpre o seu ministério, e durante agora a noite da sua traição, ele parte o pão e diz: tomai e comei, esta é a minha carne para a remissão dos vossos pecados. Jesus serve o cálice e diz: tomai e bebei, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus sai da Santa Ceia, cantaram uma canção e Jesus proclama, aleluia, anuncia que alguém de um deles havia de traí-lo. Então sobe ao Monte Calvário, ao Monte Getsemane, perdoa, e quando ele chega ali no pé do monte, ele deixa os 9 lá embaixo e sobe com 3, o outro já havia ido o trair. Então ele chega para os 3 que havia subido no Monte Getsemane e abre agora a sua intimidade e diz: a minha alma está angustiada até a morte, fique aqui e eu vou ali e vou orar ao Pai para que o Pai me conceda da sua graça. Jesus agora dobra o seu joelho.